Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez. É com muita alegria que hoje nós recebemos a nossa companheira lá do Brasil, da cidade de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, da Casa René Peça, Cláudia Oliveira. A Cláudia irá conversar conosco sobre o tema O Evangelho Salvando Almas. O nosso companheiro Leudson vai fazer a página inicial, seguida da prece. Muito obrigada, Cláudia, Leudson. Ok, obrigado. Boa noite a todos. Vamos ler aqui Pão Nosso, do Chico Xavier, na lição 67. Fala sobre má vontade. Má vontade gera sombra. A sombra favorece a estagnação. A estagnação conserva o mal. O mal entroniza a ociosidade. A ociosidade cria a discórdia. A discórdia desperta o orgulho. O orgulho acorda a vaidade. A vaidade atiça a paixão inferior. A paixão inferior provoca a indisciplina. A indisciplina mantém a dureza de coração. A dureza de coração impõe a cegueira espiritual. A cegueira espiritual conduz ao abismo. Entregue às obras infrutuosas da incompreensão, pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinidamente ao precipício das trevas. Então, fica aí a lição para a gente pensar e analisar como estamos nos comportando no dia a dia em relação à nossa boa vontade ou má vontade. Caso seja com má vontade, a gente vai ter prejuízos. Vamos fazer a prece. Amigo Jesus, agradecendo mais um dia, mais um momento que teremos aqui em estudo com a nossa irmã Cláudia. Ajuda a trazer os bons ensinamentos, que possamos captar, compreender da melhor forma possível, para que possamos evoluir cada vez mais. Que todos nós possamos estar atentos e assim finalizamos mais um dia de hoje, em breve. Sua luz, sua paz, seu amor, seja assim conosco, Jesus. Assim seja. Cláudia, contigo agora. Pode ficar à vontade. Obrigada. Obrigada, meus queridos. Eu gostaria só de compartilhar a tela. Eu fiz um PowerPointzinho só para eu não me perder, porque o que acontece? Eu sou professora, e o problema de ser professora é que a gente gosta muito de falar. Então, eu preciso do roteiro para não acabar me perdendo em abrindo várias janelas e cogitações, né? Então, me perdoem a necessidade do PowerPoint para que a gente possa estar acompanhando. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Tá. Então, eu não... Obrigada. Oi. Sim, estamos vendo. Obrigada. Então, assim, eu praticamente não coloquei texto nessa apresentação, só mesmo para eu poder guiar o meu pensamento para a gente não acabar estourando a 1 hora, porque eu sei que a gente precisa, né, respeitar esse tempo. Então, primeiro, agradecer muito esse convite, é uma alegria enorme ao meu coração poder falar sempre numa casa nova, e ainda mais com essa distância física, né, que nos aproxima à internet. Mas é sempre muito bom conhecer gente nova, conhecer outros corações que se dedicam à busca, né, pelo conhecimento da doutrina dos espíritos, a religação com o divino em nós, a busca por melhoria, né, nas nossas relações conosco e com o mundo, porque é isso que se trata esse estudo, né, essa saudade que a gente tem de Jesus, que faz com que a gente abra mão de algum momento, né, algum horário que a gente podia estar usando para fazer outras coisas e a gente se dedica a estar em grupo, orando, assistindo, refletindo, muitas das vezes ouvindo coisas que são desconfortáveis para a gente ouvir, porque mexe com o nosso ego, né, com os nossos comportamentos. Essa página inicial mostra, né, desde uma coisa que parece bobagem, uma má vontade, como isso pode trazer consequências, via rolando coisas até nos levar ao abismo. E o Evangelho traz justamente uma proposta contrária, né? Ou seja, o Evangelho salva as nossas almas. Eu boto esse título mais
dramático, né? Mas, na verdade, o que a gente vai conversar hoje é um estudo que já tem muitas coisas já foram faladas sobre eles. Eu não sei se eu vou conseguir seguir do jeito que ele está. Foi. Então, a gente tem uma experiência religiosa que não é de hoje, né? Nós somos espíritos multimilenários, já estamos encarnando neste planeta como seres humanos há muitos milênios. Sabe Deus por onde nós já andamos dentro desse planetinha, professando as mais variadas experiências religiosas, e todas elas são boas. Toda experiência religiosa traz para nós algum grau de aprendizagem. Então, não existe religião ruim, né? O que existe são religiosos equivocados. Mesmo dentro da doutrina espírita, nós temos pessoas que estudam a doutrina, mas que não conseguem mergulhar, se aprofundar nas complexidades que a doutrina dos espíritos traz para nós. E aí, por conta da superficialidade, ainda tem posicionamentos equivocados, inclusive preconceituosos, né? Então, por isso, a gente precisa entender, quando a gente fala em religião, na experiência religiosa, no evangelho, e o evangelho segundo o Espiritismo não é o evangelho dos espíritas, é o evangelho de Jesus, lá no Novo Testamento, que foi retirada as lições morais do Cristo e analisadas pela espiritualidade com a metodologia e a colaboração também de Kardec, para que não houvesse espaço para segundas intenções, para que a gente não tivesse espaço para deturpações das lições que o Cristo nos deixou. Então, por conta dessa questão de a gente já está vindo a muitas experiências, às vezes nessa mesma encarnação a gente já pode, eu já vivenciei nessa encarnação, antes de conhecer o Espiritismo e me apaixonar pela doutrina, eu andei peregrinando em algumas religiões, buscando o meu lugar onde eu me sentisse mais confortável. Então, tradicionalmente, a minha família é católica, apostólica, macumbeira, como boa parte das famílias católicas do Brasil. Minha mãe batia a cabeça no centro umbandista na sexta e a gente assistia a missa no domingo. E isso foi muito rico, né, para a minha aquisição de experiência na religião. Só que nenhuma das duas me realizava. E o que me fez romper com o catolicismo foi uma figura em um livro, né? Era a figura que mostrava Jesus no momento em que ele está expulsando os vendilhões do templo, com o rosto encolerizado e um chicote na mão. Eu já tinha visto nas igrejas evangélicas, que a gente andou visitando algumas, a foto de Jesus, a figura de Jesus como um general, né? Com arma, com espada, sentado num trono, com uma coroa de ouro, aquelas coisas todas, e isso me incomodava. Mas o fato de ver o príncipe da paz, né, Jesus, que é a encarnação do bem, do amor, da tolerância, aquele que mandou a gente oferecer a outra face, que quando Pedro, ao tentar defendê-lo da prisão, né, no momento em que ele foi preso pelos soldados romanos, Pedro cortou a orelha de um soldado romano e tomou-lhe uma chamada de Jesus. Jesus deu uma bronca em Pedro e pegou a orelha do chão e botou de volta no soldado. Essa pessoa não teria condição nenhuma de empunhar um relho e bater nos outros, né? Então, foi um desconforto para mim muito grande, e quando eu perguntei por que daquilo, quiseram me convencer que era aquilo mesmo. Mas jovem, né, adolescente, vocês sabem como é que é, está encarnado para causar. Então, adolescente, essa fase da vida nossa é para a gente contrariar as regras, brigar com todo mundo, tentar botar tudo em revista para a gente selecionar aquilo que é importante. Por isso, a importância da adolescência e da maturidade da infância para ajudar a contrabalançar esse momento onde a gente muitas das vezes fica sem chão. O que reforça, e aí eu vou puxar a brasa para a minha sardinha, porque eu sou evangelizadora de mocidade, a importância da evangelização
nas nossas famílias, da criança, do jovem e nossa. Nós adultos precisamos continuamente da evangelização, para que a gente se mantenha focado na questão do Cristo. Porque senão, o que pode acontecer é que essa experiência religiosa ainda não seja bem explorada em nós. E aí a gente começa a olhar o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, que ainda assim é o Evangelho de Jesus, mas explicado, como algo que é uma cartilha para seguir. É algo que vai ser sofrido, é algo que vai ser sacrificante, porque a gente ainda não entende o que a palavra sacrifício significa. Né? Sacrifício ela é a junção de duas palavras, sacro, que vem de sagrado, e ofício, que vem de trabalho. Então, todo o trabalho que a gente faz para o sagrado é um sacrifício, mas precisa ser doloroso, precisa ser sofrido, precisa ser algo que vai fazer a gente cair de joelhos? Não. Pelo contrário, os sacrifícios que a gente precisa fazer são aqueles que vão nos libertar, nos colocar cada vez mais em posição de devolver à vida todas as benesses que a gente resolve, que a gente recebe. Então, a doutrina dos espíritos, ela vai trazer para a gente propostas de experiências religiosas que vai muito além do que assistir uma palestra, beber uma água frutificada ou tomar um passe. Isso é importante. Mas para sermos espíritas, nós precisamos de um esforço que é diário. Que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho nos recomenda uma prática. Todos os dias, ele fazia antes de dormir. Como eu vou dormir normalmente, já estou cansada, e rapidamente eu desdobro, eu costumo fazer minhas preces e essa autoavaliação quando acordo. Porque se for deixar para dormir, eu já começo, né? Senhor, abençoa-nos, e daqui a pouco eu estou conversando direto, no mesmo plano, já desdobrada. Então, eu preciso estar consciente para que isso impregne na minha memória, no meu perispírito, no meu consciente também, a necessidade da prece, dessa autoavaliação, da gente poder entender o que está acontecendo. E aí a gente se predispõe a um dia, seja uma noite ou um dia, melhor, porque a gente está nesse esforço contínuo. E aí, o grande problema da experiência religiosa é porque muitas das vezes a gente dá, por conta de não estudarmos, nós não estudarmos, não nos aprofundarmos, a gente coloca no colo do outro essa responsabilidade de nos guiar. O outro quem? O outro que é tão falível, que está no processo igual a nós. Então, não é porque eu estou aqui falando para vocês um estudo que vocês não possam discordar do que eu estou falando, ou que vocês têm que aceitar tudo que eu falo. Da mesma forma, um Divaldo Franco, um Haroldo Dutra, uma Anete Guimarães, uma Sueli Calda-Schubert, enfim, essas pessoas que são consideradas e são, né, trabalhadores muito operosos da doutrina espírita, ainda assim são pessoas que estão em momentos de evolução espiritual, tal qual nós. Então, quando eles falam algo, quando a gente fala algo e o outro entende que aquilo faz ressonância dentro do seu coração e faz sentido, beleza. Mas pode acontecer de não fazer. E se não fizer, faça o quê? Corro atrás de estudo, corro atrás de entender para saber até que ponto isso é ou não é algo que possa ser levado em consideração, principalmente nessas novas questões que a sociedade traz para nós. Pessoas transgênero, pessoas que ainda têm um sentimento de negação e de raiva ainda muito grande dentro de si, pessoas que entendem a doutrina através de textos de 1950, de 1960, quando a ideia social e a tecnologia era outra, as questões sociais eram diferentes, e essas pessoas hoje ainda usam termos em suas palestras que são discriminatórios. Né? A gente pode ver até mesmo na obra básica, não na obra básica, mas na obra póstuma, né? Nas obras póstumas de Kardec, tem aquele bendito texto, e eu digo que é bendito sem ser sarcástica, é bendito. A espiritualidade teve cuidado de manter
na gaveta de Kardec a Teoria da Beleza, para que ela pudesse ser publicada. Kardec não a publicou, nem na Revista Espírita, mas ela foi publicada em obras póstumas. E ela é o retrato que Kardec era um homem de seu tempo. Ele estava fazendo estudos frenológicos e, por conta desses estudos, ele acreditava, antes de ter contato mais completo com a doutrina, antes de fazer os estudos mais aprofundados em relação à doutrina, Kardec acreditava que pessoas negras e feias eram resultado de espíritos inferiores. Eram corpos que abrigavam os espíritos inferiores. E que mulheres não tinham o mesmo papel, a mesma importância espiritual, tanto que ele pergunta isso no Livro dos Espíritos. E isso demonstra para a gente que nós precisamos estudar, avaliar, passar pelo nosso crivo de bom senso. Então, a nossa experiência religiosa, muitas das vezes, não foi a mais satisfatória, né, por conta da gente ter colocado na mão de outras pessoas a nossa fé, a nossa confiança, e essas pessoas, como qualquer ser humano que está no processo de evolução, possa ter deturpado ou possa ter interpretado com toda a boa fé, com toda a boa vontade do mundo, mas interpretou de uma forma diferente do que nos fala o coração, e aí tendeu a fazer uma declaração ou uma palestra que não nos conforta. E aí a gente precisa buscar na doutrina onde está isso, né? Onde a gente pode ter subsídio para alcançar aquela questão. E aí uma das questões, né, que o Evangelho vai trazer para a gente é a visão nossa sobre o Cristo. Né? Como eu disse para vocês, foi uma figura dessa, que Jesus, encolerizado, com o relho na mão, né, com o chicote na mão, me fez romper com o catolicismo, porque era um livro de catequese que eu estava estudando para fazer a primeira comunhão, e nem o padre da paróquia, que é aqui de Cabo Frio, eu sou cabofriense, conseguiu me explicar por que Jesus estava daquele jeito. O Espiritismo me trouxe esse esclarecimento, um esclarecimento que me confortou. Mas por que isso? Porque a nossa visão de Jesus, durante muito tempo, é essa visão que Jesus é um dispensário, né? O dispensador de milagres e de dádivas. Então, a gente vai para Jesus, a gente clama ao Cristo, a gente se volta para ele quando o bicho pega, quando a dor nos visita. Aí a gente dobra o joelho, pede a Jesus, reza para todo mundo, faz oração todo dia, culto no lar, manhã, tarde e noite, e a gente fica naquela busca da conexão para conseguir apoio. E aí, é claro, o apoio vem. E quando a gente se vê aliviado, esse é que é o problema, quando a gente vê que a crise passou, que o alívio chegou, que o socorro veio e aquela angústia foi amainada, a gente se aparta de Jesus. A gente esquece, a gente não mantém mais o estudo do Evangelho com tanta frequência dentro de casa, a gente esquece de fazer prece, a gente não lembra, às vezes não lembra nem de agradecer, né, pela dádiva recebida. Ou agradece, mas não valoriza. Uma semana, 2 semanas depois, tudo de volta à rotina como antes. A doutrina espírita é a única doutrina, é a única visão religiosa cristã que traz uma visão completamente original de Jesus. Né? Ela traz para a gente Jesus como mônada espiritual, criado igualzinho a mim, a você, a qualquer outro ser humano, encarnado ou desencarnado nesse planeta. Jesus foi criado, é criatura, então não é Deus, ele é criatura, ele não é o Criador, e ele veio ao longo da evolução anímica, igual a todos nós, e quando este planeta, né, esse sistema solar foi organizado e a Terra saiu da órbita do Sol e se posicionou na órbita dela, Jesus já era o Verbo de Deus. Há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era Cristo, responsável por esse planeta. Mas antes de ser Cristo, Jesus passou por todas as etapas que todas as criaturas passam. Então, a doutrina espírita nos apresenta Jesus como nosso modelo, mas principalmente como nosso guia.
O que é um guia? Guia é uma pessoa que conhece profundamente o caminho que deve ser seguido e sabe desviar dos perigos, sabe fazer um caminho mais rápido e mais seguro, sabe como nos conduzir. Quem conhece o caminho não precisa de guia. Então, nós, que não conhecemos a jornada, precisamos nos mirar em quem sabe, né? E Jesus, então, por isso, nos compreende de uma forma que muitas das vezes a gente não pensa, né? Jesus, quando olha para nós, ele consegue entender exatamente o momento em que a gente está. Por quê? Ele já passou por isso. Quantas vezes? Quantos anos tem Jesus do ponto de vista terráqueo? Não dá para saber. A gente não alcança isso. Ao ponto da gente não conseguir diferenciar um espírito feliz, né? Um espírito mais puro, que está nessa condição de espírito feliz há, sei lá, 10 mil anos, de um espírito que seja um espírito puro há 2 milhões de anos. Se materializar um aqui agora, um espírito desse de alta luminosidade, independente se ele chegou nesse nível há 5 mil ou há 20 mil anos, para mim é tudo espírito. Me jogo no chão, começo a chorar e agradeço ao Senhor pela oportunidade de estar ali naquela presença. Jesus, então, eu não consigo nem pensar. Porque imagina se o Cristo se materializa, Senhor, né? Imagina se o Cristo se materializa, deu uma arrepiada básica aqui, na sua sala, né? Eu não sei vocês, mas eu me conheço. E eu não ia querer que ele olhasse para mim agora. Eu ia chorar muito, obviamente, me arrumar um jeito de passar pelo buraco da fechadura da casa para tentar fugir dessa presença no estado que eu estou. Porque se Jesus olha para mim e pergunta: filha, o que fizesse com os talentos que eu te dei, né? Eu não sei vocês, mas eu enterrei bem enterradinho e está lá, paradinho, mexendo muito pouco nesse talento e todos os talentos que eu recebi. Por isso eu fico muito grata quando aparece a oportunidade de trabalho. E eu acredito que tenha sido isso que aconteceu no episódio dos Vendilhões do Templo. Porque eu imagino, eu não consigo imaginar um outro ser, uma outra criatura que tenha tanta autoridade moral quanto Jesus, governador do nosso planeta, governador espiritual do planeta. O nosso planeta está íntegro graças aos corpúsculos mentais. Aí é um texto lindíssimo da Revista Espírita de 1858, acho que é fevereiro o mês, fevereiro ou março, que fala sobre os Cristos. E aí a gente vê a potência de criação, de cocriação. Por isso que Jesus fala, eu e o Pai somos um. Um em criatividade, um em objetivo, um em amor. E a gente pensa que ele estava dizendo que ele era Deus, né? Tanto que algumas tradições religiosas cristãs confundem Jesus com Deus. Acredita que Jesus é Deus que encarnou. Enquanto Jesus nunca disse isso. É sempre o Filho do homem, Filho de Deus, né? O Pai que está no céu. Mas, enfim, nosso respeito a quem pensa diferente. Mas nós vemos Jesus de uma outra forma, né? Jesus conhece, ele sabe. Ele estava num nível de amor tão grande que ele nem sequer nos perdoou quando a gente o crucificou. E acreditem, nós estava lá. A gente estava lá. Eu não sei se eu dancei polidense na cruz, se eu cuspi no vinho da Santa Ceia, se eu grudei chiclete, sei lá, no manto sagrado. Alguma coisa, né, a gente fez para estar aqui hoje na situação que a gente se encontra, né? Vocês já devem ser espíritos mais superiores do que eu, porque vocês estão num lugar, né, um pouco mais civilizado dentro do ponto de vista comparado com a sociedade brasileira hoje, na situação que a gente está. Chegamos a mais de 4 mil mortos pela Covid em 24 horas. Então, é algo que nos choca, embora a gente entenda o processo. E Jesus sabe muito bem o que está fazendo. Ele podia ter usado dinossauros ressurgindo do fundo da Terra, ele podia ter explodido os 5 Vesúvio, ele podia ter deslocado um monte de meteoro para fulminar a gente, mas ele preferiu usar uma partícula nanoscópica no planeta, para fazer a gente prestar atenção em algumas coisas, para fazer a gente vivenciar um contexto pedagógico que é importante que a gente vivencie nesse momento. E isso é algo que a doutrina espírita nos explica de uma forma muito importante.
Então, eu não consigo imaginar um outro espírito que tenha essa capacidade de criação de Jesus, essa autoridade moral. Então, quando ele chega no templo, vamos imaginar uma criança que a mãe já avisou que não pode se comportar daquele jeito. A mãe já disse que ele e os amiguinhos não podem fazer determinada ação porque essa ação está errada. Ele junta com os amiguinhos, essa criança se junta com os amiguinhos, sabendo que está fazendo algo errado que vai desagradar a mãe. E aí a mãe aparece na porta do quarto e pega todo mundo em flagrante. O que essa criança faz? Não sei vocês, mas eu, na minha fase infantil, se minha mãe viesse e eu estivesse fazendo arte, eu corria. E é isso que eu imagino que tenha acontecido nesse episódio dos Vendilhões do Tempo. Eles já tinham ouvido Jesus falar várias vezes. E aí, quando Jesus chega nesse momento, ele já tinha feito, ele não era mais só um galileu que chegou ali para falar algumas coisas. Ele era o cara que já tinha ressuscitado mortos, já tinha feito paralítico andar, já tinha curado o leproso, já tinha devolvido a visão aos cegos, e uma mulher hemorroísa, só de encostar nas vestes dele, se curou. Peraí, não é qualquer um que a gente está falando. A gente está falando ou com um profeta muito poderoso, ou, de repente, esse cara é mesmo o Messias. E aí essa galera que estava lá não eram apenas pais de família vendendo fazendo um comércio para poder levar o sustento para casa. Eram exploradores da fé. Então, a gente tem que entender o contexto. Jesus pega a galera que ele já tinha avisado, que na casa de Deus não se vende, ainda mais com exploração. Alguns daqueles animais que vão ser sacrificados eram vendidos até 20 vezes o preço que valia. Mas tinha que comprar da mão deles, porque eles estavam autorizados pelo Sinédrio. Então, e o Sinédrio ganhava em cima disso. Então, tem que botar no contexto histórico. E isso foi que a doutrina espírita me acalmou o coração de um jeito e volta a trazer Jesus para o meu coração de uma forma tão mais grandiosa do que até então eu tinha ideia, né? Ainda mais quando a gente estuda o que um Cristo passa, né? Como ele mantém o planeta em coesão, como ele cuida de cada um que está aqui. E isso é algo que escapa às nossas... Eu tenho um estudo só falando de Cristo, a gente marca outro dia, eu venho para falar disso. Senão, como eu falei, eu preciso me focar. Então, Jesus é o nosso modelo espiritual, porque nós somos peregrinos da imortalidade, vivendo hoje uma situação transitória, né? Uma encarnação, onde não toda a nossa capacidade, toda a nossa personalidade não está presente, né? A gente, para cada encarnação, é selecionado algumas características que nós já temos, que nós já conquistamos, para que naquele contexto pedagógico que é necessário para a gente continuar aprendendo a amar, porque o objetivo final é a felicidade. A felicidade eu só consigo se eu souber amar como Jesus nos ama. E para fazer isso, eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar experimentar. Então, quando a gente pede, a gente acha, né, que já está preparado para poder exercitar paciência, a gente pede ao nosso mentor no plano espiritual, né, conversa, quando a gente já tem condição, né, de fazer participar do planejamento, a gente pede, poxa, deixa eu exercitar paciência, eu acho que já tem condição, eles avaliam lá, não, beleza. Aí você encarna, esquece que pediu, e você vira um imã para a gente chata. Cara, você entra dentro de um lugar, aparece um chato 500 metros de distância, ele vem, senta do seu lado para encher sua paciência. E aí você fala, por que eu, Deus? Tu pediu. Você disse que já consegui, agora aguenta. A gente, quando pede, olha, Jesus, toda vez que a gente chegava perto dele, pedia para ele a possibilidade de alguma coisa, a primeira coisa que Jesus perguntava era, o que queres que eu te faça? Porque a gente tem que estar preparado para abrir mão de comportamentos que nos adoecem. Eu, depois que comecei a estudar isso, parei de pedir para emagrecer, juro para vocês. Porque eu não estou disposta a acordar às 6 horas da manhã para fazer caminhada e para deixar de comer as coisas gostosas que eu sei que engorda e que me faz mal, mas eu ainda não consigo parar de comer. E eu não consigo por quê? Porque eu gosto de estar do jeito que eu estou. E quando eu estava, né, preparando esse estudo, eu fico imaginando a cara do meu mentor espiritual. Vai lá, hipócrita, agora pensa ali, porque agora você tem que falar para os outros. Né? E quando a gente tem que falar para os outros, a gente precisa, né,
confrontar a realidade que a gente vive. Porque a gente foi educado durante muito tempo para usar máscara. Então, a gente usa uma máscara de uma certa perfeição, a gente tenta usar a máscara da tolerância, a gente tenta usar a máscara da paciência, mas quando a realidade se confronta com a gente, aquilo que eu falei, Jesus pergunta o que fizemos dos talentos que nos foram concedidos, e foram muitos talentos concedidos para cada encarnação. Eu, Cláudia, tenho avaliado que ainda não consegui fazer o que está como resposta no Livro dos Espíritos. Deus não nos dá fardos maior do que a gente consegue suportar, mas Ele espera que cada um de nós faça o melhor que a gente pode. E eu sei que eu não estou fazendo o melhor que eu posso fazer mais. E o que me impede de fazer? Eu mesma. Preguiça, negligência, medo de sair da zona de conforto. Então, o Evangelho, ele vem nos auxiliar, na luz da codificação, a essa... isso aqui era um videozinho, não vai dar para passar. Bom, agora foi. Essa luz que vem do Evangelho, né, as entidades venerandas que ajudaram Kardec a codificar a doutrina e auxiliaram muito nesse processo do desvendamento, né, da levantar do véu para os ensinos de Jesus, que é onde está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele traz para a gente, a espiritualidade traz para a gente essa informação. Não é só uma boa história, não é só uma sequência de regras a se seguir. Jesus veio para dar o exemplo, para mostrar para a gente que um corpo igual ao nosso é possível utilizar todas as suas potencialidades e andar sobre as águas, parar as tempestades, inferir dentro do campo eletromagnético do outro a ponto de conseguir alterações metabólicas e celulares dentro do espaço quântico, que para a gente no espaço que a gente percebe, ele parece instantâneo, mas dentro do espaço quântico ele tem seu tempo. E isso faz com que o indivíduo cure os olhos, melhore as questões medulares para poder voltar a andar. Então, tudo que Jesus fez, nada feriu a lei de Deus. Nada foi milagre. Jesus não era um privilegiado. Jesus, como todos nós, é alguém que trabalhou, aprendeu, experimentou e agora tem a condição de exercitar aquilo que aprendeu. Nós também estamos fazendo isso, em menor grau. Quantos de nós, ao proferir uma palavra de carinho para alguém que está em sofrimento, a gente interfere de forma tão positiva naquela vida que a pessoa consegue, se não melhorar completamente, mas ver uma possibilidade de melhoria, achar uma luz no fim do túnel, sentir-se estimulada a sair do lugar onde está. Isso também são pequenos poderes que a gente vai tendo, porque por mais que um super-herói seja poderoso, o Superman não consegue combater a depressão de ninguém. O Hulk não consegue esmagar a dor que alguém vai sentir quando entra em luto pelo desencarne de um ente querido. A Mulher Maravilha, por mais maravilhosa que seja, não vai conseguir, com os poderes dela, fazer com que alguém aceite a resignação, ponha em si a resignação, desenvolva a resignação ou o perdão quando recebe uma ofensa. Mas Jesus consegue fazer isso através da elucidação das suas mensagens. Então, não basta apenas ler o Evangelho, não basta apenas a gente entender o Evangelho. O nosso maior desafio, no momento em que a gente está, é vivenciar o Evangelho e a doutrina. Porque eu, por exemplo, sou o exemplo vivo dessa dificuldade, porque eu entendo a doutrina, eu estudo a doutrina, eu entendo o que está ali, eu até aceito o que está ali. Mas na hora de botar em prática, a hora que eu vejo um brigadeiro, a gente acabou de passar por um domingo de Páscoa, a hora que eu vejo um chocolate ou um cuscuz nadando em leite condenado, a compulsão, o homem velho, o instinto, a busca do prazer material ainda se impõe
de forma muito intensa em mim. Então, saber doutrina, saber evangelho é uma ferramenta. Mas enquanto a gente não mexe dentro do nosso sentimento, entende esse sentimento, para a gente ressignificar essas dores que a gente tem, com o apoio dessas ferramentas, vai ficar difícil a gente sair do lugar que a gente está. E eu estou fazendo essa fala para mim, em primeiro lugar. Eu preciso estabelecer isso, tenho tentado, e de vez em quando tenho falhado. Mas Joana de Ângeles deixa para a gente também uma informação que está lá no Evangelho, que a gente precisa insistir, né? Deus tem paciência. Jesus, mais do que qualquer um encarnado ou desencarnado neste planetinha, conhece as nossas dificuldades, entende e nos oferece, através de uma rede muito generosa de espíritos que nos amam, e nós somos profundamente amados. É porque a gente não lembra, né, gente? Mas a gente tem muitos espíritos que já passaram por nós que nos amam muito. E eles torcem, e eles tentam nos ajudar e vibram muito de alegria quando a gente consegue, né, fazer algo de bom. Então, quando a gente se predispõe, a gente tem que lembrar que lá no Evangelho, todas as falas do Cristo em conselhos para nós estão no imperativo. Bata, peça, busque, ajuda-te. Primeiro você. Depois, a porta se abre, você vai ser atendido. O universo se move, céus e terras se moverão para te ajudar. Mas primeiro, quem tem que decidir tomar o primeiro passo somos nós. Porque se tem uma coisa que espírito superior respeita, porque isso é atributo que Deus nos deu como direito, é livre-arbítrio. Até se a gente quiser fazer besteira, né, e a gente faz muita besteira, nós somos respeitados. Mas quando a gente faz essas besteiras, quando a gente sai dos comportamentos que devem estar já em acordo com a lei de Deus, e a lei divina, né, está codificada lá no Livro dos Espíritos em 10 leis, lei de adoração, lei de sociedade, lei de reprodução, enfim, a gente entra numa prisão. Então, como é que o Evangelho segundo o Espiritismo, como é que o Evangelho de Jesus nos salva? Nos salva dessa cadeia de dor, dessa rede de sofrimento que a gente se impõe. Toda vez que eu faço mal para alguém, eu crio um desequilíbrio na lei moral que vai repercutir primeiro em mim. Então, toda vez que eu crio sofrimento para os outros, na verdade, eu estou criando sofrimento para mim. Como é que eu posso resgatar isso? Chico Xavier falava, desidratando. Você pode desidratar com as lágrimas do seu sofrimento, ou você pode desidratar com o suor do seu trabalho. Eu não sei vocês, eu prefiro ficar fedendo, suando, mas conseguir fazer algo útil, né? Obviamente que isso é momento de cada espírito. Tem espírito que prefere sofrer para poder se sentir com a consciência apaziguada para seguir em frente. Mas isso tudo, o bom sofrer, né, que está lá também no Evangelho, no Livro dos Espíritos, essa questão do bom sofrer, de como encarar o sofrimento, de como a gente lidar com as situações, vem de uma compreensão maior do Evangelho. Então, não adianta só eu sofrer e achar que porque eu estou sofrendo está tudo bem, estou sofrendo quieta, está tudo bem. Não, eu preciso usar dos talentos que eu tenho, uma vez que eu estou numa situação que me é desconfortável, para que eu saia desse sofrimento. O objetivo de Deus, a ordem que ele nos dá quando nos cria é uma só. Meu filho, sede feliz e perfeito. E para a gente conseguir alcançar essa felicidade, essa perfeição, a gente precisa aprender a amar. Aprender a usar esse amor. Não um amor onde eu tenho que ser recompensado. Eu quero reciprocidade, eu quero carinho, eu quero que os outros me reconheçam, eu quero ser beneficiado também nessa relação. Esse não é um amor de Jesus. O amor do Cristo era tão grande que ele nem viu necessidade de nos perdoar quando estava na cruz. Jesus olha e pede ao Pai que nos perdoa, porque ele sabia que a gente não fazia ideia do que estava fazendo. Estávamos lá enlouquecidos,
né, envolvidos naquela rede fluídica, animalesca, a gente ainda não tinha noção. Porque o mal, meus amigos, o mal não existe. Existe ignorância do amor. É porque a gente não sabe como é bom ser do bem. Como é bom estar incluído dentro da família humana. E aí, como a gente não sabe, a gente vive assim, sufocado nas nossas angústias, nas nossas raivas, nos nossos medos, nos nossos complexos mentais que nos ligam a outros espíritos encarnados e principalmente a desencarnados que estão vibrando na mesma faixa que a gente. Como é que eu saio disso? Eu saio disso quando eu começo a entender quem sou eu na fila do pão, né? Porque eu estou dizendo para vocês, tudo vai dar certo apesar da crise. Como é que a gente vai confiar que tudo vai dar certo apesar da crise? Eu falei para vocês, né? Hoje o Brasil chegou à marca, né? Ultrapassou a marca de 4.000 óbitos por Covid, um país polarizado. As pessoas, tivemos agora 10 dias de uma pausa emergencial que foi entendida como feriado, e a galera foi toda para a rua. Cabo Frio aqui estava lotado de gente, sem máscara, muita gente fazendo festa clandestina, enfim. Como é que eu posso confiar que tudo vai dar certo? A gente precisa lembrar quem é a gente na fila do pão. E essa constatação foi feita por um filósofo que eu gosto muito aqui do Brasil, chamado Mário Sérgio Cortella. Ele tem uma palestra que ele fala sobre isso, e eu, né, na cara de pau, copiei as ideias dele, porque elas se adequam muito bem a essa coisa de como a gente vai confiar, né? Bom, na fila do pão, você é uma pessoa encarnada, eu nem vou falar dos desencarnados, uma pessoa entre 8 bilhões de pessoas encarnadas num planetinha que é um entre 8 planetas de um sistema solar que é um entre 200 bilhões, eu falei bi, tá? Bilhões de outros sistemas solares que existem só na nossa galáxia, que é a Via Láctea. E a gente nem é central lá, sistema solar nosso. Nós somos periférico, tudo suburbano. E a gente está se achando. Nessa nossa galáxia, que é uma entre as mais de 100 bilhões de galáxias que existe no nosso quadrante. Esse quadrante lá está ampliado, aquele pontinho vermelho é o nosso quadrante, tá? O resto são outros quadrantes dentro do universo visível, e que a gente pode aferir com a nossa tecnologia mais avançada hoje, lá no CERN, a gente chega a um universo que é um entre os pelo menos 23 que a ciência quântica já descobriu. As cordas universais já detectaram 23 outras realidades. Multiverso. E aí volta a pergunta: quem somos nós na fila do pão, no caso, a fila do pão da sabedoria universal? Quem sou eu para dizer que está errado? Quem sou eu para dizer para Jesus, olha, isso aí não está certo, está injusto, eu não mereço, isso não é assim? A gente é, segundo Mário Sérgio Cortella, o vice-treco do subtroço, o que nos bota exatamente no ponto em que a gente está. Deus tem para cada um de nós uma pleiade de amor envolvendo cada um de nós. E toda essa humanidade que se espraia pelo multiverso é uma rede infinita de amor, de parceria, de fraternidade, de união, porque Deus não sossega o facho. Jesus falou, o Pai trabalha até hoje. Deus não tem sossego, ele está criando. A gente que se vire para evoluir e ajudar quem está atrás e ser ajudado por quem está na frente. E daí, o que acontece, tia Claudinha? Não faço ideia. Até onde eu consigo ver, eu não consigo entender que é Deus. Não sei vocês, né? Mas Kardec, quando inaugura a obra da codificação, a primeira pergunta é que é Deus. Kardec tomou cuidado de não botar quem, para a gente não achar que Deus é um velho sentado num trono de ouro, né, com a lista dos nossos pecados, pronto para mandar você para o inferno, com direito a personal capeta por resto da eternidade, porque ele errou o projeto e você falhou. Porque, me desculpa, se ele criou e eu estou falhando, a culpa não é minha. Eu vim com defeito. Se a gente entender uma única vida e que Deus é parcial. Mas como nós entendemos que Deus é infinito em seus atributos,
onisciente, onipotente, onipresente, ele é eterno, o que é uma coisa que é difícil para a gente pensar. Nós conseguimos entender aquilo que é infinito. Aquilo que não teve origem é difícil, porque nossa experiência é a partir de uma origem. Então, imaginar algo que esteja fora da nossa experiência é muito difícil. E Kardec faz essa pergunta sobre que é Deus, tentando investigar a natureza divina, em diversos momentos dentro da codificação. Na Gênese, a espiritualidade, provavelmente já de saco cheio de tanto ter que responder a mesma pergunta, avisa Kardec: crede-nos, ele existe, mas vos faltam sentidos para poder aprender. Ou seja, a gente não tem condição nenhuma de entender o que é Deus. Então, que a gente fique com a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas como uma boa ideia, uma boa metáfora do que é Deus. Então, ainda somos vice-treco do subtroço, mas a gente está no caminho. O grande problema que a gente tem nesse caminho é a questão das mentiras que rondam a nossa mente e criam em nós complexos mentais que nos atrapalham a vivenciar essa salvação das prisões que a alma se encontra. Uma é a maior mentira do materialismo, que é que você vai morrer. Nós que somos espíritas entendemos que a gente não morre, quem morre é o corpo. O espiritismo deixa a morte assim, ó, linda de bonita, de calção branco com bolinha vermelha. A morte é só um fenômeno. Então, a gente não tem o que temer. Somos eternos, somos destinados à felicidade. Para isso, a gente precisa trabalhar e evoluir. E aí vem a segunda maior mentira do materialismo. A gente, para ser feliz, precisa conquistar a felicidade sozinho. Dá para ser feliz sozinho. Então, o que importa sou eu. O que eu sei, o que eu quero, o que eu mando, o que eu preciso, o que me agrada. E a doutrina espírita e o evangelho, Jesus vivencia isso o tempo todo, ela se baseia em trabalho de equipe. Para a gente estar aqui hoje, muito e muito trabalho foi feito para desenvolver tecnologia, para desenvolver o conforto que a gente está, os satélites que foram colocados, o alimento que a gente tem todo dia, as instruções que chegaram para nós. Tudo isso é um esforço de milhões de espíritos e de pessoas que vão auxiliando cada um de nós, porque a gente só se satisfaz quando a gente está em equipe. Olha o nosso sofrimento porque estamos quarentenados. Saudade de uma aglomeração, gente, vocês não têm ideia. Saudade de estar dentro de um evento que a gente chama aqui de Comerge, que é a Confraternização das Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, que a gente taca 300 adolescentes dentro de um CIEP e a gente canta, dança e estuda evangelho durante o carnaval. Esse ano foi virtual. Foi emocionante também, mas nada se compara a gente estar, né, junto. Então, imagina, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter toda a beleza do mundo, você pode estar no ápice do conceito social do que seria a celebridade, porém, você almoça sozinho, você desconfia das pessoas que estão junto de você, você não vê sinceridade quem está junto perto de você. Por isso, nós vemos tantas celebridades com problemas em viciação em drogas, tentando anestesiar a dor do vazio existencial, e vemos tantas pessoas financeiramente, tanto jovens, financeiramente estáveis, bonitos, ricos, porém cometendo suicídio. E está uma avalanche de suicídio em função do momento grave que a gente está passando. Então, essas duas grandes mentiras do materialismo fazem com que a gente acabe não entendendo que a nova era começa em nós, que é algo que a doutrina espírita nos traz de uma forma muito pungente. Como está a tua transição planetária hoje? Eu estou tentando melhorar minha transição planetária, porque eu já vi que eu estou capenga. Então, ainda mais depois que eu faço um estudo como esse, eu falo, Jesus do céu! Né? Eu já consegui parar, por exemplo, de falar palavrão, porque a gente tem que começar com a nova era, tem que começar com métodos reais. Né? Eu consegui parar de falar palavrão. Tem mais de 10 anos que eu evito ao máximo falar palavrão. Ainda não cheguei no nível do Francisquinho de Assis, que dá uma topada na pedra e abençoa a irmã que arrancou metade do dedo. Eu, se der uma topada, ainda falo, né, algumas palavras de baixo calão, mas não faz mais parte do meu vocabulário.
mas eu estou há 6 anos, porque eu consegui parar de falar palavrão, me animei, aumentei a meta. Vou parar de reclamar. Estou tentando. O máximo que eu já consegui foi ficar 15 dias sequenciais sem reclamar. Fora isso, eu fico 1, 2 dias, 3 dias. E estou tentando, né? O negócio é manter o esforço e o foco. A questão da compulsão também tenho tentado. Esse ano eu consegui não emburacar no chocolate depois da Páscoa. Eu não consumi nem 1/10 da quantidade de chocolate que eu consumi o ano passado, em função, né, de todas essas questões, e que eu me deixei levar pelo desespero em função da pandemia. Aí o tempo vai passando, a gente vai vendo que vai entendendo o processo do que está acontecendo, das questões espirituais que estão envolvidas, da aceleração de processos que levariam 100, talvez 200 anos para acontecer, como, por exemplo, a discussão da questão econômica, do abismo de desigualdade social que existem no planeta, não só no Brasil, mas no Brasil principalmente, mas em vários outros planetas, a questão ambiental que estava sendo negligenciada, né, de uma forma muito grave pelos governantes, principalmente do G8, e como isso agora está sendo trazido à tona em função da Covid ser uma consequência da nossa invasão em relação ao ambiente. Então, tem muita coisa que foi acelerada por conta desse remédio amargo, intragável, difícil, mas que está sendo importantíssimo do ponto de vista coletivo e sempre do ponto de vista individual. Cada família que é afetada de forma mais pungente ou é livrada, né, da pandemia, do contato com essa realidade, está vivenciando isso de uma forma diferente. Então, de qualquer forma, a nova era começa em nós. E o que vai... Como é que e botei desculpa, ESE, né? Evangelho segundo o Espiritismo, deve ter sido o corretor. Salva nossas almas. Como é que ele vai salvar nossas almas? Fazendo aquilo que Chico Xavier já nos falou, porque isso vem lá de Kardec, né? Lá do Evangelho também. A gente não é melhor que ninguém. Nós estamos no mundo de prova e expiação, nível VIP, né? Já temos água quente, já temos água fria, já temos como aquecer no calor, esfriar no inverno, a gente tem internet que diminui, acabou as barreiras físicas com a questão da internet, a gente pode trocar afeto, a gente pode... Imagina quando a gente puder ter esse tipo de comunicação direto com as outras realidades, né? Com os outros planos espirituais. Né? O parente, o ente querido desencarna e a gente faz uma chamada de vídeo, através da transcomunicação, direto com o plano de lá. Olha que maravilha. Né? A saudade diminui, o coração aquece mais, a gente sente menos sofrimento, a gente está mais junto. Mas, para isso, a gente tem que estar livre daquela prisão de dor, de raiva, de egoísmo, que a gente ainda tem que lidar com elas. Então, o Evangelho salva as nossas vidas quando ele nos orienta que o nosso compromisso é sermos melhores hoje do que a gente foi ontem e amanhã do que a gente é hoje. Então, por isso, nós precisamos estar com o BIP ligado, benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Né? Mas é o perdão que não é aquele perdão que esquece. O perdão que esquece é quem tem Alzheimer. O perdão que a gente está falando é aquele perdão que você relembra a situação, mas aquilo não te angustia mais. Você entende que aquele indivíduo estava num momento infeliz, ou ele ainda está num momento infeliz, que ele vai ter que se entender com a lei de Deus, mas que você não vibra mais aquilo. E se você não vibra mais aquilo, você está livre de ter que passar junto com ele mais um tempo nessa prisão. Porque quando a gente tem ódio, quando a gente tem raiva uns dos outros, quando a gente vibra de forma negativa para outra pessoa, até mesmo quando a gente faz uma fofoca, entra numa maledicência, né? Vai socializar com alguém, e aí aquele comentário fraterno de fulaninho não está perto, nem sabe que você falou mal dele, mas você fez lá a sua colaboração, bateu a cabeça e concordou com os outros. Jesus avisou, caminha com teu adversário e reconcilia-te com ele enquanto estás no caminho. Porque se ele te denuncia, quem vai para a cadeia é você. Por que você? Porque você, eu e todos nós já sabemos o que tem que ser feito. Então, a nossa responsabilidade é ainda maior. Por isso, a importância da gente estar com o BIP ligado para a gente chegar nesse nível de comunhão com a espiritualidade. A gente chegar no nível de liberdade.
Porque quem está acima do plano vibracional, né, da vibração, consegue descer e visitar os outros que estão mais abaixo. Agora, quem está embaixo não tem condição quântica, energética, de ascender. É muito difícil, porque você tem que romper embaraços energéticos que não são possíveis se você não estiver integrado no amor. Então, o espírito que está ainda muito materializado tem que arrastar a carcaça, até ele conseguir liberdade para poder transitar. Você vai dizer que um desses grandes chefes que estão aí no mundo fazendo o movimento anticrístico consegue visitar outra galáxia? Duvido. Agora, Jesus fala assim, vou dar um pulinho em Betelgeuse, 320 mil anos-luz de distância. Anos-luz. Anos-luz não é tempo, né? É uma dimensão de distância. Ou seja, viajando a 320 mil quilômetros por segundo, 320 mil quilômetros por segundo, você levaria não sei quantos anos para chegar em Betelgeuse. Jesus faz instantâneo. Vou ali. 3 galáxias de distância. Está ele lá. Porque ele é livre. Nós não temos essa condição. Nem nas mais loucas possibilidades, entrando em buraco de minhoca, saindo, não temos essa condição ainda. Porque ainda estamos muito animalizados. A gente ainda não tem condição de entender e usar de responsabilidade as ferramentas que Deus nos protege, que Deus nos permite, embora se goze de uma certa liberdade. Então, a gente, quando pensa nesse movimento anticristo, que não existe uma pessoa, o anticristo não é um personagem. O anticristo é o acúmulo de comportamentos da humanidade e alguns espíritos que estão envolvidos, né, achando que vão conseguir mandar alguma coisa nesse planeta, e se esquecidos de que quem manda nessa bagaça é Jesus. E quem é Jesus? Né? Além do nosso governador espiritual, do nosso modelo e guia, é o nosso irmão mais velho, que não é uma figura, como não acredito que seja Deus. Deus é amor e amor é alegria. Né? O evangelho é a boa nova. Jesus contou dezenas de parábolas. Eu consigo imaginar Jesus embaixo de uma oliveira com galinho de matinho no canto da boca contando história, porque as crianças corriam atrás de Jesus. A gente não consegue imaginar criança correndo atrás de gente que está com aquela cara que aparece em algumas figuras de eterno sofrimento. Parece que acabou de chupar uma mangazeira, tá ali, né? A gente não consegue imaginar isso. Kardec parece também, coitadinho, sério, né? Sisudo. Kardec era discípulo de Pestalozzi, se abaixava para conversar com as crianças, era uma pessoa, de certo, extremamente bem-humorada. A alegria faz parte. Jesus era da bagaceira, gente. Jesus vivia enfiado em festa, ia comer na casa de todo mundo, andava confraternizando com a galera. Jesus ama, né? Gente. Então, aceita as pessoas como são. É firme quando precisa ser, mas nunca foi violento. Nunca foi da guerra. Ele é o príncipe da paz. E por conta disso, ele vai usar de pacificação para que a gente, que está batendo cabeça, que está fazendo igual barata quando acende a luz, cada um corre para um lado, a gente consiga seguir na direção. E ele nos prometeu: nenhuma única ovelha se apartará do seu aprisco. Ele cuida de cada um de nós, mas ele aprendeu com Deus. E por isso ele delega, porque nós precisamos também ter parte nesse processo. Porque quando a gente tem parte nesse processo, a gente se sente melhor, a gente se sente meritório, a gente consegue se ver de uma forma mais positiva. Daí a importância tão grande da gente esquecer o que passou quando reencarna numa nova existência, para dar certo. Ninguém reencarna para dar errado. O que faz dar errado, e algumas pessoas tenderem, né, para os compromissos negativos e essas práticas não cristãs, né, não humanitárias, tem a ver com as nossas tendências, com a nossa teimosia. Mas isso é tempo, e tempo é o que não falta no universo. Deus tem muito tempo. Então, o Evangelho é uma universidade de sentimentos que, quando a gente entende, o primeiro sentimento que brota, quando pelo menos brota em mim, eu já conversei com outras pessoas que me disseram a mesma coisa, é a gratidão. Gratidão por esse espírito ter feito tanto sacrifício, o sagrado ofício, para estar conosco, nos mostrando o caminho, nos deixando o legado e ainda trazendo o Consolador,
que há mais de 150 anos está aí presente em nós, para nos permitir que, mesmo em meio de uma pandemia, mesmo em meio de tanta negatividade, a gente possa sorrir e entender: ele comanda este barco. Tá difícil, tá doloroso, tem 1 ano que eu não beijo a minha mãe, saio de casa o minimamente possível. Eu sou professora e estou há 1 ano dando aula no silêncio. Sou palestrante, estou há 1 ano fazendo palestra no silêncio, e só ouvindo a minha voz. E isso é algo que a gente tem que entender que faz parte. A gente precisa acolher, entender e tirar aquilo que pode ser aproveitado. O que for ruim, a gente deixa como aprendizado e foca. A nossa mente é muito, nós temos muita tendência a focar nos problemas. Que a gente possa focar sem ser alienados, entender que os problemas existem, mas focar nas soluções. Trazer aquela indignação, que é uma indignação pacífica, que faz com que a gente se mexa, mas sem agredir ninguém. Jesus exemplificou isso da forma mais perfeita possível. Então, que a gente possa deixar o sol do Evangelho estar em nossas mentes, brilhando dentro das nossas vidas, que a gente possa exercitar de verdade esse perdão que revivencia a situação, mas está completamente pacificado o coração. O perdão que a gente tem quando, por exemplo, uma criança quebra uma coisa de valor dentro de casa, que na hora você fica com muita raiva, ainda mais se tiver 20 prestações para pagar daquilo, e nada a ver com o que eu já vivenciei, tá? Imagina. Mas depois de 10, 15 anos, a gente lembra daquela situação rindo, porque a gente já perdoou. O Peraltice era criança, nossa, me deixou um transtorno danado, mas paciência. Isso é perdão. A gente exercita isso aos pouquinhos, mas a gente, quando chega uma dor mais pungente, quando a gente está pronto e a adversidade chega se impondo para a gente, é aí que a gente precisa estar alerta para poder vivenciar sem se entregar ao desespero. O choro é bem-vindo, a dor é legítima, a dificuldade se impõe, a gente precisa pedir ajuda, mas a gente precisa, antes de tudo, saber que o desespero, a desesperança, essa sensação de que não tem saída, ela não deve mais fazer parte das nossas práticas mentais. Por isso, a gente precisa desse momento, de estarmos juntos, de alguém estar falando e depois a gente debater e a gente levar para dentro de casa. Você pode esquecer tudo que eu falei hoje nessa conversa com vocês. Mas se você conseguir lembrar, quando a gente falar, lembra daquela palestra da tia Claudinha? Lembro de nada, falou um monte de coisa, mostrou um monte de figura, enfim. Mas eu lembro que ela falou que a gente precisava exercitar a gratidão, a fé e o perdão. Gente, se a gente conseguir isso, já valeu a encarnação. Minha, de vocês, de todos nós. A gente precisa trazer o sentimento para dentro de nós. Então, que a gente possa nos encaminhar agora para a nossa prece final, pedindo a Jesus, né, que o sol do Evangelho possa realmente aquecer os nossos corações, iluminar as nossas vidas e que a gente tenha certeza que a presença do Cristo, através de seus emissários, que são nossos mentores, nossos amigos espirituais, os nossos familiares, eles possam estar presentes em nossa casa, visitando-nos hoje, por todo sempre, trazendo a figura de Jesus e pedindo, Senhor, para sondar os nossos corações, né? Para saber que nós estamos com os nossos corações abertos para Ti, para receber a Tua mensagem, porque mais do que ninguém, Senhor, Tu conheces as nossas naturezas e todas as nossas fraquezas. Diante de Ti nós somos pequenos, mas sabemos, Senhor, que a Tua presença nos engrandece, a Tua misericórdia nos alcança, e por conta disso podemos nos sustentar na Tua mão, podemos usufruir da Tua companhia. Que o fardo realmente seja mais leve, que o jugo seja mais suave, porque a fé que alimenta as nossas almas e nos nutre de vida, querido Pai, querido irmão,
amigos espirituais, mentores que estão nos guiando para o caminho do bem, possa, então, nos envolver nas experiências mais saudáveis para os nossos espíritos, para que a gente possa confiar e esperar. Porque o melhor tempo, Senhor, não é o nosso. O melhor tempo é o teu, que sabe das nossas necessidades até o final dessa encarnação, possamos estar conectados com a tua energia, imersos nesses fluidos salutares, para que a gente possa crescer e também não só receber, mas também dividir o pão do Evangelho, o amor de Deus e a certeza do quanto somos cuidados e do quanto é necessário as experiências que estamos passando. Fica conosco agora e sempre. Que assim seja.